a todos, esta é mais uma edição do programa A Psicologia e Você, hoje com o professor José Aparecido, nosso convidado, professor sênior da Universidade de São Paulo, campus Rio Preto. Professor, seja bem-vindo, gostaria que o senhor se apresentasse e iniciasse a sua exposição sobre um tema interessante, que é sobre a inteligência humana, do ponto de vista da psicologia. Seja bem-vindo, professor. Professor Tavares, é uma satisfação estar compartilhando com você e seus queridos telespectadores, ouvintes, este programa acerca da inteligência humana e suas implicações. Primeiramente, quero lhe dizer a minha admiração, meu carinho por você. Tenho já há muito tempo acompanhado a sua trajetória acadêmica, não só pelos trabalhos até então publicados, mas também pelo relato de dois amigos muito próximos, um deles já falecido, o professor Milton Ribeiro Filho, que foi seu colega e batalhador na área de psicometria e psicologia experimental na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, atualmente, o professor Luiz Antônio, que também milita aí na Universidade Católica de Petrópolis e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também, em várias ocasiões, manifestou a admiração a você, a sua equipe, os seus trabalhos. É um prazer compartilhar. Eu sou professor titular, atualmente sênior, aqui na Universidade de São Paulo, Departamento de Psicologia, o campus de Ribeirão Preto. É um campus que fica a cerca de 350 quilômetros da capital, uma cidade muito próxima de eu diria, de alguém que já transitou entre Petrópolis e também a região de Ribeirão Preto, que foi o Santos Dumont. Eu estou relembrando do nome dele e da família dele, especialmente dele, porque ele é um exemplo de inteligência. E nos últimos anos eu andei tentando estimar a inteligência do Santos Dumont em função do que ele fez, do que ele produziu para a humanidade. Então, sou professor titular em psicologia experimental, especialmente na área de medidas em psicometria, e fiz toda a minha carreira na área de percepção visual, em psicofísica e percepção. Fiz o mestrado e doutorado no Instituto de Psicologia, na capital, e o meu pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, na década de 80. E depois fui professor visitante em várias instituições estrangeiras, e algumas do Brasil, a última delas, aí próximo de você, próximo de Petrópolis, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, na qual dispendi ao longo da pandemia, um pouquinho antes, 2 anos, cuidando da internacionalização do programa de pós-graduação, aí nessa bela cidade, maravilhosa cidade. E, atualmente, tenho tido a preocupação de estudar alguns atributos subjetivos, como eu disse, a minha origem é de percepção, psicofísica, psicometria, e estudar inteligência, felicidade, bem-estar subjetivo, criatividade, liderança. Para sumariar, eu tenho tido interesse em mensurar diversos atributos psicológicos, porque eu sempre uso o seguinte mantra, que alguns dizem, o seguinte ditado, né? Se alguma coisa existe, ela existe em certa quantidade e pode ser mensurada. E entre elas é a inteligência. Então, vamos falar um pouquinho sobre como eu vejo, como eu sempre digo aos meus alunos e àqueles que me ouvem,
o mundo sob o olhar da inteligência. Eu entendo que a inteligência na sociedade moderna tem ganhado, ou tem ganho, ou tem galgado uma posição de muito destaque, porque a sociedade moderna tem sido cognitivamente muito demandante. Ela tem nos cobrado muito, não só no cenário escolástico, como tem sido usual, e ela tem sido um indicador muito importante, mas também no trabalho e também ao longo da bela jornada da vida. Com licença. Eu sempre digo que, para entender um construto psicológico, há vários. Eu disse felicidade, liderança, bem-estar subjetivo, criatividade, a genialidade, a superdotação, produtividade, inteligência, dor, amor, todos esses são construtos que nos alcançam, que nos atingem de forma muito profunda. E, por isso, é muito significativo, é muito importante estudar. O título do seu programa dá um destaque especial ao papel da inteligência, porque o título está frontal a mim, atrás exatamente de você, a psicologia é você. E a inteligência é uma dimensão, é um construto, é um conceito extremamente importante nos dias de hoje. Para estudar inteligência, eu vejo que nós temos que responder algumas perguntas que eu as coloquei dentro de uma matriz de raciocínio. Por que a ideia de uma matriz de raciocínio? Porque essas perguntas se aplicam não só ao estudo da inteligência, mas à criatividade, felicidade, bem-estar subjetivo e muitos outros construtos psicológicos. Na realidade, nós psicólogos estudamos construtos psicológicos, incluindo as emoções negativas, como a ansiedade, depressão, a raiva, medo, etc., etc. Mas vamos lá. A primeira questão que temos sempre que responder, quando estudamos inteligência e muitos outros, daqui para frente, vou focar sempre a inteligência. A primeira questão é se tem uma ou tem várias inteligências. Inteligência é um construto uni- ou multidimensional. Essa é uma questão que permeia uma grande parcela da literatura, da psicologia, da inteligência, ou de conceitos similares. Mas sempre nós perguntamos, tem uma inteligência ou tem várias? Alguns estudiosos supõem a existência de várias inteligências. Eu tenho um amigo, em particular, que é um dos grandes nomes da psicologia internacional, que muitos de vocês, certamente, que fizeram a graduação nos últimos anos, estudaram os livros do Robert Sternberg, o professor Bob Sternberg, um livro famoso dele, um clássico. Psicologia Cognitiva. Ele tem vários outros livros, mas traduzidos para várias línguas. E no Brasil deve estar aí por volta da sua 10ª edição, e cada edição mais atualizada é sobre a psicologia cognitiva. Ele é um grande nome acerca da inteligência. E ele supõe a existência de 3 tipos de inteligência, o que ele chama inteligência analítica, mais escolástica, a inteligência criativa e a inteligência prática. Depois voltaremos às definições de cada uma delas. Outros teóricos mais modernos, um deles é muito debatido nos dias atuais, mas houve um passado mais remoto no Brasil que qualquer edital ou qualquer concurso para contratação de professores, no magistério em geral, utilizavam, né? E ainda utilizam as ideias do professor Howard Gardner, a ideia das inteligências múltiplas. O próprio professor Gardner, no início da carreira, supôs a existência de 7 tipos de inteligência ou inteligências múltiplas. Depois ele adicionou outros candidatos
a inteligência, como a inteligência existencial, a inteligência naturalística. E agora ele tem disputado a ideia de que existe uma inteligência que poderíamos chamar inteligência digital. Eu até acho muito interessante, porque eu mesmo tenho grande dificuldade de lidar com esse tipo de habilidade ou conceitos mais modernos que requer a capacidade de lidar com símbolos ou com o raciocínio mais simbólico, abstrato, envolvendo, como chama, sistemas digitais, diria o professor Tavares, que é especialista nesse domínio. Na realidade, alguns garotos, algumas pessoas são muito hábeis nessa forma de habilidade. Outros estudiosos supõem a existência, como o professor Hill e muitos outros, supõem a existência de 100 ou mais tipos. Quando a gente fala em inteligência variável, a gente tem grande dificuldade de dimensionar o N, porque um N maior que 2, inteligências múltiplas. Uma ideia interessante tem sido a ideia do professor Cattell, Born e o professor Carroll, que têm debatido ou disputado a ideia de dois tipos muito salientes, marcantes de inteligência. O que nós chamamos de inteligência fluida, o que nós chamamos de inteligência cristalizada. Voltaremos a esses tipos daqui a pouco. Em breve voltamos, tá? Já. Fique aí, não saia daí. Nós voltamos em breve. Colega psicólogo, o Instituto TCC Assiste em Petrópolis dispõe de uma infraestrutura de qualidade para o atendimento clínico presencial ou online. Temos à sua disposição ferramentas e métodos para o aprofundamento profissional, tais como supervisão clínica, protocolos e treinamentos específicos conforme o seu interesse. Precisamos uns dos outros. Seja nosso parceiro. Estamos no Hipershopping ABC, sala 196, segundo piso. Ou ligue 24 2243 7904. Instituto TCC Assiste, valorizando o seu bem-estar. Mas outra ideia de que todas essas formas de inteligência, você nomeia, e os seus telespectadores também, professor Tavares, quantas inteligências vocês acharem interessantes? Para esses estudiosos, pouco importa, porque eles supõem que todas as habilidades são altamente correlacionadas entre si. Por exemplo, vamos pegar o exame do Enem. O Enem tem vários eixos, mas supõe, a grosso modo, prova o exame de biologia, de química, de física, de redação, de português, você nomeia. Pode ser 7, pode ser 10, 3 ou 4 eixos. Quando nós aplicamos para 5, 6, 7, 10 milhões de garotos, essa quantidade enorme de provas, a hora que nós correlacionarmos todas as provas, nós encontramos uma habilidade única, que permeia, ou que subjaz, ou que satura todas as habilidades possíveis. Essa ideia vem de Galton, essa ideia vem de Spearman, o Charles Spearman, o dono, não é, intelectual da teoria dos dois fatores, e especialmente do Rowe, da correlação de ordem, da análise fatorial que todos nós conhecemos. Eu gosto de destacar e enfatizar o nome dele, porque ele era engenheiro civil. E, a partir dessa ideia de integração de todas as habilidades, ele tirou um fator único, o fator G. Por isso que muitos chamam de inteligência geral ou fator geral. Isso é uma boa ideia, porque elimina aquela ambiguidade, aquela sofisticação de lidar com a palavra inteligência. Então, ele retirou do dicionário dele a palavra inteligência, que tem muito significado, e todos significam uma coisa diferente. A ponto de que eu possa dizer, e outros também, que há tantas definições de inteligência quanto são os estudiosos, ou aqueles que têm interesse em pensar. Então, o fator G é uma ideia que integra todas as habilidades cognitivas. O mais importante é que, atualmente, em genética do comportamento, em genética molecular, ou aqueles que têm interesse em verificar os componentes genéticos das habilidades cognitivas, especialmente da inteligência, preferem chamar
habilidade cognitiva geral, ou o G, ou seja, aquela variável latente. A ideia é latente, é sofisticada a ideia, mas é aquela variável que satura todas as habilidades cognitivas. Por isso, do ponto de vista daqueles que entendem que há uma inteligência só, eles dizem, não importa a quantidade de habilidades que você supõe a existência dele. Todas elas vão estar carregadas de um elemento comum, que é o fator geral, que é a inteligência geral. Essa comunalidade, é isso, professor? Que a gente fala em estatística, né? Aquele elemento comum que está por trás de todas as habilidades é que é realmente a inteligência. Ou seja, é aquela habilidade geral de planejar, de fazer raciocínio abstrato, responder às demandas originais. Né? Esta é o que nós poderíamos chamar, dentro da teoria hierárquica da inteligência, que é a inteligência fluida, ou a capacidade de raciocinar ao novo, ao original, ao inédito. Uma outra maneira é achar que existe uma inteligência cristalizada, que é aquela inteligência que é baseada no nosso conhecimento, baseada naquilo que adquirimos nos bancos escolares, através da leitura, com os nossos professores, nas nossas interações. Então, em geral, nós poderíamos dividir que o mundo da inteligência, ou incorporando todos os saberes acerca da inteligência, nós poderíamos ter uma inteligência fluida e uma inteligência cristalizada. A fluida é o original, o nome diz, inédito, raciocínio abstrato. Não é uma enciclopédia ambulante. É aquele pensar original inédito para resolver problemas abstratos, né? Problemas que são cognitivamente demandantes, o que tem sido comum na sociedade atual. A outra seria a inteligência cristalizada, baseada naquilo que aprendemos ao longo da nossa bela trajetória da vida. Alguns outros teóricos supõem as habilidades específicas. Não nos custa raciocinar que elas são importantes. Alguns jovens são muito talentosos em alguma habilidade específica, a espacial, a lógico-matemática. Veja, algumas pessoas têm o dom da palavra, né? Têm uma alta habilidade verbal, que é muito importante nos dias atuais. Outros garotos são especializados em resolver o problema do cubo mágico, ou tem uma alta habilidade espacial ou digital, e tem sucesso na vida. A segunda questão fundamental, quando pensamos no estudo da inteligência, é tentar responder a uma pergunta que tem sido importante ao longo da história da humanidade, quando pensamos em qualquer outro construto, que é o papel da natureza, da genética, o papel da biologia, das variáveis biológicas, e o papel do ambiente no desenvolvimento da inteligência. Aqui nós temos uma literatura muito mais recente, muito importante. Uma área que cresceu muito nesse domínio é o estudo da genética do comportamento. Em duas ocasiões, a APA, a American Psychological Association, nós falamos APA rapidamente, ela deu destaque à genética do comportamento como a década, né, uma área muito importante. Em duas ocasiões, eu acho que por volta de 2000 e outro momento por volta de 1980, se não me falha a memória. Então, a genética do comportamento, especialmente agora com a grande quantidade e a riqueza de detalhes dos estudos e pesquisas que têm sido feitos através do grande consórcio
agregando pesquisadores de todo o mundo sobre o projeto Genoma. Nós aprendemos muito sobre as habilidades cognitivas, especialmente quando nós falamos habilidade cognitiva geral, o fator geral, ou a inteligência geral, ou essa habilidade que chamamos latente, que subjaz a todas as habilidades. Mas vamos lá, as ideias. Dentro da genética do comportamento, nós podemos pensar em 3 grandes componentes. O primeiro componente é a importância ou o peso que tem a variável genética mesmo, os genes, as influências genéticas. Uma coisa é saber que um dado comportamento sofre influência do gene. Outra coisa é identificar qual ou quais genes são responsáveis por aquele comportamento. Quando nós chegamos nessa arena, nesse domínio, nós estamos pensando na genética molecular. E sabemos muito sobre não só inteligência, mas criatividade e muitos outros comportamentos. Sabemos tanto, e há tantos estudos que muitos não querem penetrar nesse domínio, inclusive psicólogos. É melhor não saber, é melhor não comentar, é melhor não é deixar de lado por enquanto, para que, um dado momento, todos nós estejamos preparados para receber esse conhecimento. Mas vamos lá, então. Nós temos, então, que saber qual é o papel dos genes e qual é o papel do ambiente. Então, o papel dos genes é tentar descobrir qual é o peso, vamos chamar assim, dos genes nos diferentes comportamentos, especialmente na inteligência geral. Quando nós pensamos no peso, os estudos vêm das ideias originais do Sir Francis Galton, que concebeu originalmente como estudar os gêmeos monozigóticos, dizigóticos, e os experimentos naturais, em condições de guerra, em condições adversas, ou mesmo, às vezes, em função de outras razões, é possível separar ou estudar gêmeos que foram originados ou fecundados num óvulo só. São os gêmeos monozigóticos. Também é possível estudar os gêmeos dizigóticos, como também é possível estudar irmãos biológicos, que foram separados por alguma razão qualquer e que foram viver em condições econômicas, sociais, ricas ou mais pobres, ou em países, ou em estado, ou em famílias muito diferentes uma da outra. Mas é possível acompanhar essas crianças que foram originadas de um mesmo óvulo. Nós podemos correlacionar um desempenho qualquer, vamos pensar no QI, na inteligência. Veja, QI não é exclusivamente inteligência. QI é um indicador de inteligência. É como o PIB, como o produto interno bruto, como a renda per capita, como o índice de felicidade, como o índice de longevidade. Muitos indicadores. QI é uma variável manifesta, ele é um indicador da inteligência. Mas alguns entendem de forma muito ampliada que ele é a própria inteligência. Eu costumo dizer que inteligência é tudo aquilo que está acima do nosso pescoço. Depois, em outro momento, podemos voltar Mas voltamos, então, à idade. Então, nós podemos correlacionar o QI desses garotos ao longo de um grande período da vida. E podemos correlacionar o QI entre garotos que nasceram do mesmo óvulo, monozigótico, depois dizigótico, ou tiveram diferentes pais com riquezas econômicas diferentes. E podemos correlacionar também o QI desses meninos, desses gêmeos monozigóticos, com os seus pais biológicos, e eles jamais viram na vida. Ou com os pais adotivos. Alguns são ricos, alguns são muito pobres, alguns não têm nada. Alguns são muito estimuladores, outros poucos estimuladores. Mas, Tavares, fazemos um intervalo
né? Eu gostei muito, professor, dessa ideia de termos um fator geral, e esse fator geral se mostra exuberante a partir de uma diversidade de habilidades manifestas, e acho que isso é que dá o matiz de toda a humanidade. Cada um tem o seu talento. Então, em breve voltamos.